Olá, amigos. Vamos à nossa análise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 29 de agosto. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já convido vocês a se inscreverem gratuitamente no nosso canal no YouTube, aproveitem ao máximo o conteúdo já existente e deixando o sininho das notificações, você fica antenado no conteúdo novo que a gente produz aqui, como por exemplo a sala ao vivo, que vai de 8h45 até às 16 horas todos os dias, além dessa análise de fechamento e do radar da semana. Então, bastante conteúdo em termos de análise e tem bastante conteúdo de aprendizado aqui já existente dentro do canal. Aproveite mesmo. Na análise de hoje, eu vou comentar aqui com vocês alguns ativos. Primeiramente, do Ibovespa, mini índice, mini dólar, futuros. Depois, na sequência, eu vou falar aqui de basicamente 19 ações mais o S&P 500. Então, bastante ativo a gente comentar aqui. Então, dá uma acelerada que tem bastante coisa para a gente falar nessa análise de fechamento e pregão. Vou rodar a vinheta, aquela belíssima vinheta produzida aqui pelo Fábio Moser aqui da DV Invest. Você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Comenta aqui embaixo se o ativo que você não estava, que estava aqui na lista, o ativo que você quer que análise, que seja produzido uma análise dele, seja comentado ele, se ele não está aí na sua lista, da lista que a gente comentou, se ele não é esse ativo que você quer. Então coloca nos comentários, agradeço demais. E mais um recado importante, perfil fake no Instagram, cuidado, eu não vou pedir dinheiro para você, eu não vou te prometer, eu não vou operar plataforma de criptomoeda, eu não vou operar sua conta, eu não vou garantir rentabilidade futura e nem vou falar que você vai ganhar dinheiro rápido. Então, duvide de qualquer pessoa que entre em contato contigo no meu nome, né, vamos dizer assim, que é um perfil fake, duplicando minha conta no Instagram para outro perfil. Então, tome muito cuidado em relação a isso. Vou rodar a vinheta, aproveita, deixa o like, compartilha essa análise de fechamento, agradeço demais. Então vamos lá, Ibovespa no dia de hoje, um dia de indefinição, mais 0,02, 0 a 0, está dentro do movimento de queda no gráfico diário. Enquanto não gerar nenhuma sinalização contrária, que seria superar principalmente o 114,156, seguimos com viés mais de baixo para o Ibovespa, de testar a média móvel exponencial de 13 períodos, e o próximo suporte 110.500 até 109.858, que é essa mínima aqui. Perdeu os 109.858, gera uma tendência de baixo de curto prazo, por enquanto a tendência está indefinida. Quanto maior o tempo o Ibovespa ficar aqui andando aqui de lado, melhor, aumenta a probabilidade de ter algo maior para cima. Mas nesse momento, como eu já disse, tecnicamente a gente está dentro de um movimento de baixa do gráfico diário. Nos futuros, nós temos aí um dia de queda, G60 depois de uma belíssima recuperação desde a abertura do pregão, volta forte para baixo dessa região, gera um topo muito forte, expectativa de poder dar continuidade aqui para baixo. Ou seja, depois dessa última hora de pregão, abriu a próxima hora de pregão, que seria a primeira hora de pregão dessa terça-feira, caindo, foco maior em buscar operações na ponta vendedora, melhor ainda se for para baixo da região ali de 113.855. Essa região aqui, assim, ó, se fosse para baixo desse patamar, melhor ainda. E no mínimo abaixo do fechamento do pregão de hoje já seria algo interessante para se buscar operação de venda. Por outro lado, abre subindo e volta para cima ali da região ali dos que seria um ponto de avaliação ali 114, 145, sinalizações de alta acima desse nível de preço, gráfico de 10, de 5 ou mesmo de 2 minutos, foco maior em buscar operação de compra. Lembrando, estaremos juntos aí ao vivo no próximo pregão a partir das 8h45, de 8h45 às 11 horas comigo, das 11 às 13 com o Kaique. A gente às vezes pode inverter esse horário, dependendo ali dos compromissos que eu possa ter, e das 14 às 16 com o Lucas Moraes. Seguindo para o dólar, dia de hoje, queda no dólar. O dólar foi lá, já tinha gerado um sinal de baixa no pregão passado. Tinha até perguntado para mim nos stories, numa caixa de perguntas que eu tinha aberto, se esse aqui era um possível fundo duplo. Para mim, não.
um sinal mais para baixo, e o dólar continua desse jeito, mais para baixo mesmo. Semanal já tinha anulado. Quem assistiu o radar da semana lembra que eu comentei, anulou um topo, um fundo ascendente no gráfico semanal, criou uma expectativa mais de baixo. Então, por enquanto, não tem nenhum sinal contrário, candle de força aqui no dólar, gráfico 60 minutos, a tendência de baixa, está dentro de uma correção dessa tendência de baixa, abriu subindo, dá para olhar sim para buscar a operação de compra, chegando na média móvel de 3 períodos do gráfico mensal não, de 60 minutos, ficar atento na questão de gerar um novo topo descendente e poder apoiar mais operações na ponta vendedora. Abriu caindo, dá para buscar a operação de venda? Sim, mas ficar um pouquinho mais restritivo por conta já do movimento longo para baixo. Mesmo que abra já aqui caindo, sem nem tocar na média, sem nem se aproximar da média, correção pequena em relação ao último movimento de queda, só não exigiria tanto para baixo, mas a gente vai ficar atento aqui juntos no início do próximo pregão, fica antenado aí. Ações, a PTR4 no dia de hoje alta de 2,5%, anulando a formação de um topo que poderia trazer a média, segue sem fazer correção maior no tempo, segue sendo muito forte. Essa alta de 2,5% cria expectativa de poder ter ainda algo mais para cima, mas não puxaria muito para cima em termos de objetivo, mas o ativo segue fazendo nova máxima histórica, o que é bom para a carteira DV Perspectiva, a carteira mensal de ações. Mas para swing trade eu ainda fico um pouquinho mais interessado em abrir compra de swing trade nesse ativo após um processo de correção aí no gráfico diário. Vale 3, queda hoje mais acentuada de 1,93%, com gap de baixo. Para quem estava com stop ali abaixo dessa mínima, acionou o stop aí na abertura do pregão. E quando fala na abertura do pregão é isso, a condição do stop foi atendida, a oscilar abaixo de um determinado valor, foi, então coloca ali, se foi atendido, encerra a posição. Ah, Dalton, mas vai que sobe, queria encerrar com prejuízo menor, e vai que não sobe, vai direto para baixo. Aí você fica lá preso na operação tecnicamente ruim, porque você não queria sair com um prejuízo um pouquinho maior. Para quem está comprado ainda, perda dessa mínima do pregão que fecha abaixo da média, mais um indício de possível saída dessa posição. Lembrando que a ação reverte sua tendência de alta para uma tendência de baixa, que já está na tendência basicamente indefinida, ao perder o 65,83. Já comentado inclusive no radar da semana. E para gerar uma nova expectativa de alta, precisa ter um pregão aí fechando para cima desse gap de baixa, que seria ali fechar acima do 68,23. Mas por enquanto, viés mais de baixo para Vale 3 num curtíssimo prazo. BPAC 11, operação encerrada na BPAC 11, o stop que foi reposicionado para baixo dessa mínima, abriu já abaixo, atendendo as condições de saída, e encerramos essa posição. Poxa, a alta encerrou e ela fechou aqui em alta de 1,74%. Beleza, mas é isso. Em algum momento pode acontecer o chamado violino, né? Vai lá, aciona o stop e depois volta a subir. Em algum momento isso pode acontecer, mas mantenha sua gestão de risco, mantenha as perdas controladas. Não deixe elas saírem do controle. Ou seja, sair do controle é você entrar para o curto prazo, aí não aceita o stop, aí a operação vai caindo, você vai lá, já olha para um prazo maior, de um médio prazo, aí cai mais, você vai olhando para o longo prazo, daqui a pouco você está olhando a análise fundamentalista, nada contra a análise fundamentalista, mas é só que tipo, o foco foi totalmente mudando porque você estava no prejuízo, não queria sair do prejuízo da operação. Essa operação então gerou perda, deixa eu colocar aqui na tela para vocês. O controle das operações, BPAC 11 então no encerramento com perda de 3,01%, representando sobre o capital total uma redução de 0,48%. Tivemos também o encerramento da posição com stop de proteção de lucro da SBSP3, Sabesp. Então ela foi encerrada ao oscilar abaixo da mínima do pregão anterior, em golfo de baixa, estabelecendo um movimento de queda, conseguiu até superar a máxima do pregão anterior. Então ativo ainda pode dar continuidade ao movimento de subida, o que no final das contas também seria bom para nossa carteira DV Perspectiva, carteira mensal, que tem essa ação aí dentro da carteira. Então bateu ali no suporte do topo anterior e conseguiu se recuperar. Mas ainda assim, eu só olharia para a compra de swing trade novamente após algum sinal de alta mais próximo da média, ou tendo mais alguns candles aqui, mais 1 a 2 candles para baixo com máximos descendentes. Os 2 candles preferencialmente. Ou 2 candles de lado para comprar um rompimento. Também seria uma alternativa de entrada de compra de swing trade em Sabesp. Essa operação proporcionou aqui então um ganho de 1,52% e representando um crescimento de 0,22% sobre o capital total. Então tivemos aí esses dois encerramentos de operações no pregão de hoje.
Falando das operações que abrimos e operações que temos em aberto, primeiramente que abrimos, que recomendamos a entrada, já tinha recomendado essa operação lá na sexta-feira e ela executou no pregão de hoje uma alta de 1,4%, a LUP 11, superação da máxima do candle anterior, 28,82. Então, compra executada no papel, tentando pegar um próximo movimento de subida nessa ação. Dalton, onde é que está o stop, o objetivo, quanto alocar, o tamanho do risco dessa operação? Está tudo dentro do aplicativo do VInvest aqui do meu lado. Ó. Tem aí o QR Code, abaixo aqui tem um link na descrição, você também vai ver o link para acessar o aplicativo. Acesse app.dvinvest.com.br, faz lá seu cadastro, instala no seu celular também e acompanha tudo aí de perto, todas as notificações do aplicativo. DIR 3, também recomendamos compra nesse ativo no finalzinho aí do pregão. Deixa eu só pegar aqui um dado, só para informar a vocês que nesse momento nós temos aí, em relação às operações de swing trade, nós tivemos até agora 33 recomendações nesse mês, 33 recomendações, temos 4 operações em aberto, taxa de acerto de 67% nesse mês, e olha que a gente perdeu ali uns dias bons, que foi os dias da Expo lá em São Paulo. O resultado geral, 57,31%, saldo das operações que deram certo, menos as operações que deram errado, 57,31%. E isso representando, em cima daquela gestão de risco que a gente faz, o quanto alocar em cada operação, a faixa de 6,7% de retorno sobre o capital total até o presente momento. Então, ou seja, ainda tem alguns dias para fechar o mês, é isso, mais 2 pregões para fechar o mês para a gente consolidar como foi o swing trade aí nesse mês. Mês passado já tinha sido muito bom. Dalton, como é que acompanha todas essas recomendações de swing trade? Dentro do aplicativo app.dvinvest.com.br. Se cadastra lá, testa lá. Então essa aqui é uma recomendação que a gente fez hoje. Entrada nesse papel depois que ela reverteu essa sinalização aqui de topo, na expectativa de poder dar continuidade ao seu movimento de alta em DIR 3. Ativo que veio para cima dessa região aqui, com esse grande candle de alta, faz um retorno, gera um sinal de alta, a gente está tentando pegar um movimento de subida. Stop, objetivo, relação risco-retorno, assim, principalmente buscando ali qual o objetivo, qual o tamanho do percentual do capital a alocar nessa operação, está tudo lá dentro do aplicativo. MFG3, recomendação de compra que não foi executada, então cancelada essa recomendação de compra que era na superação da máxima do pregão anterior. Então essa compra aqui em MFG3, Marfrig, foi cancelada, não foi executada. SBFG3 também recomendação, só que essa de venda, se perdesse essa mínima aqui, não fez isso, ganhou força para cima, então recomendação cancelada, não atendeu a condição de entrada, mesma forma da Marfrig. Operações que nós temos em aberto, Duque 3, fechou o pregão no 0 a 0, então seguimos na ponta vendedora, vamos ver se ela ganha força aqui para baixo. Quem tiver de fora, perdeu a mínima do pregão de hoje, abre a chance de abrir essa venda, tentando entrar nessa venda, tentando pegar um movimento de baixo aí, de acordo com os dados que a gente colocou lá dentro do aplicativo sobre essa operação. Qual 3? Seguimos na ponta vendedora, chegou a estar em alta boa hoje, mas fechou ainda em alta de 0,3%, seguimos na ponta vendedora, grande candle de baixa, candle de indefinição, a expectativa do próximo candle ser de baixa, expectativa. Vamos ver se vai confirmar ou não no próximo pregão, que seria bom para a nossa posição de venda. Indo para as análises aqui de ativos que foram solicitados por vocês, aqui dentro dos comentários, aqui embaixo desses comentários da videoanálise, você pode chegar aqui e solicitar qual ativo você comente no próximo pregão, desde que preferencialmente ele não esteja aqui dentro dessa análise de fechamento do pregão. Para não repetir para o próximo, porque normalmente quando se for repetir a gente tira essa, não vai pegar. Por exemplo, eu vou falar aqui de BBS3, eu não vou comentar BBS3 na próxima análise de fechamento do pregão. Vou falar de MGLU3, não vou falar de MGLU3 no próximo pregão, a não ser que você abra uma compra no papel. Então, o Banco do Brasil, boa alta de 2,07%, segue dando um movimento de subida. Quem está comprado de alguma forma, coloca o stop abaixo da mínima do pregão de hoje, colocando o stop em 41, comprado no swing trade no curto prazo, coloca o stop em 41,35, estaria bem posicionado. Por quê? Porque se gerar uma perda dessa mínima aqui, representa um sinal de topo descendente, um topo abaixo do topo anterior, que seria isso aqui, ó, um topo abaixo do topo anterior. Então, é um ponto aí de colocar, Dalton, tem que comprar aqui.
comprar aqui com essa resistência próxima aqui de 2,4% para chegar na resistência e stop de 2,5%, relações de retorno desfavorável, não entraria comprando aqui nesse momento. E lembrando, cada nova mínima ascendente da BBS3 você tem a possibilidade de colocar o stop de proteção de lucro abaixo da última mínima ascendente. Magazine Luiza, dentro de uma correção, terminou em queda de 1,31%, MGLU 3, dentro de uma correção, segundo candle de correção, ainda há espaço para poder vir mais para baixo, suporte na região de 4,29 a 4,15. Nessa faixa de preço, ou perto da média móvel 3 períodos, abre espaço para planejar uma nova compra nessa ação. Por enquanto, aguardando uma correção maior no preço no tempo para a entrada para fazer uma nova compra a favor da tendência de alta de curto prazo nessa ação. Via 3, dentro de uma tendência já indefinida. Por quê? Porque o topo dela foi descendente. Então, o ativo gerou um topo descendente. Eu estou falando em BBS3. Perdeu essa mínima, sinal de saída. Dá para abrir compra? Arriscando mais, assim, não sou muito fã dessa entrada aqui, que seria que tipo de entrada? Um fundo ascendente no meio de uma formação de um triângulo simétrico, no meio de uma indefinição. Não sou dos mais fãs desse tipo de entrada. Então é uma alternativa que o stop ficaria aí para baixo. O stop até curto, né? Entrando em 3,40, o stop em 3,22. Tentando pegar aí a continuidade de uma retomada da tendência de alta que viria através do rompimento dos 3,60. Mais forte ainda se romper a próxima resistência em 3,74. Então ativo indefinido no curto prazo. VEG3 está dentro de uma tendênciazinha de baixa de curto prazo, pelo gráfico diário. Semanal dando uma corrigida, voltando ali para média móvel exponencial 3 períodos, lugar onde pode parar de cair e começar a ter uma recuperação. 3 semanas aqui de alta, 3 semanas de queda mais fraca foi de alta, mas até agora pelo gráfico diário ainda não deu nenhum sinal de alta em cima dessa média. Primeiro sinal de alta, que seria até assim, fosse eu arriscar uma entrada, seria ter mais um candle aqui, pode ser ter um candle de indefinição e o próximo romper a máxima do candle anterior, tentando pegar toda a recuperação, sendo mais agressivo, que aqui seria, pelo diário seria entrada contra a tendência. Mas tentando pegar o quê? A parada do preço em cima da média do semanal e o retorno aqui para cima. Nesse momento não tem sinal de compra ainda, na minha opinião, em VEG3. ENAT3. A ação gerou alta no dia de hoje, alta de 0,6%, perdeu um pouco de força, mas se eu dou um zoom menos aqui, esse movimento foi forte para baixo, perde alguns fundos anteriores, o que gera uma expectativa de poder ter algo para baixo aqui. Não é uma certeza, mas gera essa expectativa. E para começar a anular essa expectativa, o ideal é que volte a trabalhar acima dessa faixa de preço que eu acabei de citar aqui, de desenhar, região aí dos R$17,15 a R$17,20. Aí o próximo teto seria mais aqui, ó, mais nessa região, que é lá na casa dos R$17,75. Então, para a entrada na ponta compradora nesse ativo, eu olharia um pouco mais carinho aqui, mais chegando aqui, gerando correção, pivô de alta, ou ultrapassa essa região, gera um fundo ascendente acima desse patamar, me interessaria um pouco mais. Se tivesse comprado, deixaria o stop abaixo dos 16,33 e 16,32, e se fizer mais umas duas mínimas aí ascendentes, eu colocaria o stop abaixo da mínima do pregão de quarta-feira a partir da quinta-feira. Suzano, SUSB3, ativo forte para baixo, queda muito forte no pregão, nos dois últimos pregões. Vejo a alternativa qual de operação nesse ativo? De venda, desde que gere um movimento de subida ou lateral para fazer uma venda de topo descendente ou de pivô de baixo. Então, por enquanto, não vejo alternativa de entrada. O caminho mais provável, olhando para o gráfico semanal, é lá para o fundo, lá na região dos 43,94 a 43,51. Direto da alta, isso aqui não dá para saber se vai direto ou não. O que dá para saber é se existe essa probabilidade maior e o gráfico diário sobe aqui, eu vou buscar uma operação de venda. Só isso. City 3, ação dentro de uma tendência indefinida, que está tentando se recuperar para uma tendência de alta. Retorno do preço basicamente para cima dos 14,83, reforça uma nova tendência de alta de curto prazo, que é algo semelhante até que a DIR3 fez, né? Subiu, caiu e foi lá e gerou um sinal de alta, rompendo as máximas anteriores.
Então, Série 3, se conseguir romper isso aqui, aumenta a probabilidade de ter algo para buscar um novo nível de preço, resistência lá na faixa dos 15,50 a 15,60. Quem está posicionado já em Série 3, quem abriu alguma compra de swing trade, pode trabalhar com stop abaixo da mínima de hoje em 14,01. Então, Cirela, tendência indefinida, retoma a tendência de alta pelo gráfico diário curtíssimo a curto prazo se superar os R$ 14,83. CSMG3, ativo que está dentro de uma tendênciazinha de baixa, só que fraca. Por que fraca? Porque ela gera um pivôzinho de baixa, mas dentro de um movimento de alta. O fundo mais importante da tendência de alta anterior é esse aqui. Então, para ela gerar uma tendência de baixa um pouquinho mais forte, teria que perder essa mínima aqui, localizada em 12,76. Gerou um bom candle de alta hoje de 2,85%, que pode anular essa tendênciazinha de baixa ao superar essa máxima aqui, ó. Geraria algo até semelhante ou próximo disso de um fundo duplo. Ao romper os 13,65, cria uma expectativa de alta. Quem está posicionado ou está abrindo compra de rompimento, superação dos 13,65, o primeiro stop a ser posicionado seria em 13,02. Se quiser trabalhar com stop mais curto, pega a volatilidade do momento, true range ali do momento, dos últimos 10 candles, e projeta ali o stop abaixo do ponto da sua compra, para ver onde é que ele vai ficar localizado. Em Copasa. 1003. Gráfico semanal, forte subida ali de 1, 2, 3 semanas praticamente, aí faz ali uma correçãozinha em cima da média e está tentando já iniciar todo o seu movimento de subida. Tem um desafio importante que já foi testado nos dois últimos pregões, que é o pregão da sexta e de hoje, região ali em torno de R$ 2,11. Abrir compra aqui não encaixa tanto para mim ainda, mas para quem abrir compra aqui, eu deixo o stop abaixo da mínima do pregão aí desta 1003 dessa segunda-feira. Então coloco o stop aqui abaixo dos 2,02, lá na faixa dos 2,01, tentando pegar um movimento de subida até o topo anterior, pelo menos lá em 2,25. Tendência, lembrando, ficar um pouquinho mais indefinida com viés de alta, seja o gráfico diário ou o gráfico semanal, também com viés de alta. Depois aqui depois de 1003, vou falar do S&P 500, que terminou o pregão de hoje com queda de 0,67%. Já está aqui fechando, já fechou, está perto de fechar. 0,67%. Depois uma pancada para baixo, basicamente dentro de uma tendênciazinha de baixo. Se eu pego o gráfico semanal aqui, ó, movimento de baixo, já potencializa uma tendência de baixo no gráfico diário. Ainda tem espaço para poder vir mais para baixo. Então, vamos buscar uma correção um pouquinho maior no S&P 500. Suporte mais relevante em termos de preço lá na faixa dos 3.915 pontos. O que vai trazer algum sinal positivo para S&P no gráfico semanal? Fundo ascendente, acima desses 3.915, voltando para cima da média. Pelo gráfico diário, retorno do preço para cima dos 4.120. Essa região aqui assim, ó. Retornar para cima desse patamar, que gerou ali um sinalzinho de alta e foi abortado. Aqui também gerou um sinal para baixo, volta para cima, volta fundo e gera algo aqui para baixo. A alta aqui tem um ombro, cabeça, ombro. Invertir, longo cabeça ombro normal, pode vir ainda mais para baixo, sim, pode. Suporte aí, como já disse, primeiramente no diário na faixa dos 4.000 pontos, arredondando, essa região de topo anterior, e abaixo disso uma região de 3.921, seria o próximo nível mais significativo em termos de suporte para o S&P 500, que está dentro de um viés de baixa de curto prazo. É isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento do pregão. Lembre-se também de deixar aqui nos comentários o ativo que você quer que seja comentado na próxima análise de fechamento do pregão. Um grande abraço e até a próxima.